Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da reforma íntima e do gerenciamento emocional. No vídeo da segunda-feira, nós estudamos a questão do catastrofismo, aquele comportamento em que pessoas têm uma tendência a agir e a reagir diante dos eventos da vida como se fosse o fim do mundo, como se fosse uma catástrofe, como se algo não tivesse mais como consertar, como se alguma coisa tivesse acontecido e aquilo então acabou com toda a vida da pessoa. Este é o catastrofista. E hoje nós vamos entender como agir para poder sair do catastrofismo. Este estudo diz respeito aos pensamentos distorcidos ou pensamentos errados. O catastrofismo é um pensamento distorcido, porque não diz respeito à realidade, diz respeito ao comportamento da pessoa, a forma como ela age e reage diante dos eventos sobre os quais ela não tem como evitar ou controlar. E não podemos esquecer que dentro da perspectiva do catastrofismo existem as influências espirituais, existem as obsessões espirituais, onde espíritos maléficos acabam sendo atraídos por esta condição mental catastrofista, fazendo com que a pessoa se sinta ainda pior. Nós precisamos entender que todas as ações do mundo espiritual em nossa vida se fazem através de estímulos. Nós somos estimulados negativamente pelo mundo espiritual inferior e somos estimulados positivamente pelo mundo espiritual superior. Assim também é aqui na Terra. Você pode ter, por exemplo, no ambiente escolar, um professor que faz tudo para que o aluno acredite em si mesmo, se dê bem na vida, com comportamentos adequados, e ao mesmo tempo ali pode ter um traficante de drogas, estimulando aquele mesmo aluno a se tornar um dependente químico completamente escravizado pela droga. Tudo no mesmo ambiente, relacionado à mesma pessoa. No mundo espiritual também é assim. Então, nesse momento, as minhas escolhas é que são determinantes. Qual lado eu vou escolher? E eu preciso estar atento para poder identificar no meu próprio comportamento como eu estou agindo ou reagindo diante dos diversos eventos da vida. No contexto da evolução espiritual humana, existem duas condições. A condição da dor, onde a pessoa só evolui sofrendo. E existe a evolução pela escolha, pelo gerenciamento da mente. Por isso o nosso estudo é sobre reforma íntima e gerenciamento mental e emocional. Não há como uma pessoa evoluir espiritualmente sem que ela aprenda a se observar, a se conhecer, porque a grande maioria das pessoas, absolutamente, elas não se conhecem. Elas têm ações e reações relacionadas única e exclusivamente ao instinto, a forma como eles vêm de outras vidas, já trazendo comportamentos que se eternizam. E enquanto nós não paramos para poder identificar a forma como nós agimos e reagimos diante dos diversos contextos da vida, nós somos simplesmente uma continuação perene de erros passados que só mudam a forma, mas na essência continuam os mesmos. Por essa razão, quando identificamos no nosso comportamento uma condição catastrofista, nós podemos ter a certeza absoluta de que, junto com este nosso comportamento, existe a atração por afinidade com influências espirituais decorrentes de nossa própria emanação mental. Aquilo que eu penso, eu nunca penso sozinho, porque ao pensar, ao agir, eu emito frequências eletromagnéticas que buscam sintonias iguais, de tal maneira que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre em comunicação mental com o mundo fora de nós. E na busca do gerenciamento emocional, eu vou buscando compreender minhas atitudes, me observando e ao mesmo tempo corrigindo aquilo que em mim precisa ser corrigido. Então, isso se trata de um treinamento.
Eu preciso aprender a me observar, identificar aquilo em mim que precisa ser modificado e a partir deste momento eu vou criando um treinamento mental. E este treinamento mental envolve orações, envolve o redirecionamento de meus pensamentos. Eu tenho que aprender que existem pensamentos que chegam à minha mente e que eu devo rejeitar, eu não posso acolher. Porque se eu acolher aquele pensamento, eu vou dar forma a ele usando minha imaginação. E a partir daí vão existir ações determinadas pelo meu processo imaginativo. Por isso, ao me observar e identificar um pensamento catastrofista que faz com que a pessoa sofra exageradamente por situações que não dizem respeito à realidade, mas ao conteúdo mental costumeiro dela, é necessário que você aprenda a parar, observar e redirecionar. E neste redirecionamento, eu vou buscando influências espirituais superiores. Vou buscando sintonias espirituais superiores através da oração. Você aos poucos vai aprendendo que a sua mente funciona como se fossem duas pessoas. Existe aquela pessoa que você quer ser, porque você estuda, porque você aprende, porque você tem informações, e existe aquela pessoa que você é. A pessoa que você é nem sempre é a pessoa que você quer ser. Porque quando estudamos, nós aprendemos coisas novas, conteúdos novos, ensinamentos filosóficos, espiritualistas, ensinamentos evangélicos, que nos conduzem para uma nova realidade sobre nós mesmos. Mas quando os eventos acontecem, muitas vezes nós identificamos a nossa verdadeira natureza, porque aí agimos de acordo com os pensamentos distorcidos. Ao invés de nosso conteúdo racional, aquilo que sabemos ser o determinante de nossas ações, muitas vezes o que acontece são pensamentos distorcidos. São aquilo que nós não queremos, mas que está escondido em nosso inconsciente, e quando vemos, quando identificamos, já agimos, já criamos situações que depois nos arrependemos e temos que correr atrás para poder resolver, porque criamos situações que não precisavam necessariamente ser direcionadas para algo negativo. Por isso eu preciso me treinar, montar uma vigilância. Eu me observo com amor, com bondade, com compaixão por mim mesmo, mas eu me observo para que eu identifique. Alguém trouxe algum conteúdo mental e eu já entro necessariamente no pensamento catastrofista. E isto me enfraquece. Porque a primeira informação que vai ser direcionada na minha mente são conteúdos mentais que enfraquecem a minha condição espiritual. Por exemplo, quando eu afirmo eu não consigo, eu vou entrar em sintonia com todos aqueles que acreditam que não conseguem. E eu crio um processo de comunhão mental obsessiva com todas aquelas pessoas que acreditam que não conseguem. É o conteúdo mental do fracasso. E isto me leva para um lado escuro, onde eu passo a desacreditar de mim mesmo. Então, imediatamente, ao entrar neste conteúdo, eu entro em sintonia com todas as mentes obsessoras. Mas se eu estou me observando e entro em estado de oração, pedindo a ajuda dos meus mentores espirituais para me ajudar a me direcionar, ao invés de eu dizer eu não consigo, eu vou afirmar o contrário, eu consigo, porque eu tenho ajuda, eu não estou sozinho na minha luta, eu tenho como superar qualquer coisa. Não existe nada que eu não possa superar. Então, de um conteúdo negativo, eu passo pela minha imaginação para um outro conteúdo. E neste outro conteúdo está a sintonia com todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, que acreditam que podem, que acreditam que já passaram por experiências terríveis e mesmo assim essas pessoas conseguiram se superar. Elas conseguiram se fortalecer diante de catástrofes reais. Coisas terríveis que dizimaram a família inteira. Catástrofes naturais que dizimaram milhares de pessoas e a pessoa superou.
Então você observa que conseguir ou não conseguir está relacionado às nossas crenças. E quando eu sintonizo com a força espiritual superior, ela vem, porque eu busco. Se eu não buscar, ela não vem. Buscai e achareis. Isto é uma afirmativa do Divino Mestre Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se eu não procuro, eu não quero, eu estou aqui embirrado, esperando que venha bater na minha porta, então isto não vai acontecer. Eu tenho que me tornar o buscador e buscar mudar a minha sintonia. Outro pensamento que diz respeito ao catastrofista: isso é impossível para mim. Pronto. Ao usar este conteúdo destrutivo em minha imaginação, eu estou em sintonia com as forças destrutivas. Então, quando eu penso, eu viro a chave e eu mudo o pensamento, eu vou afirmar: isto não é impossível para mim. Se é possível para os outros, também é possível para mim. Pronto, eu mudei o direcionamento espiritual. Ao invés de eu estar em sintonia com forças destrutivas, eu já entro em sintonia com forças positivas. O mundo espiritual superior está ao meu alcance, quando eu me torno esse buscador deste mundo espiritual superior. Da mesma forma, eu afirmo: você não deveria ter feito isso. Tá certo que você pode dizer para alguém que ela não deveria ter feito isso ou aquilo. Mas você não tem como controlar o pensamento e a atitude da outra pessoa. Na verdade, ela tem o direito de agir como ela quiser, do jeito que ela quiser. E você não tem controle sobre isso. Mas você tem o controle sobre como você pensa, como você reage sobre aquilo que a pessoa fez. Eu não tenho como determinar o procedimento de outra pessoa, mas eu tenho como gerenciar a forma como eu vou agir na minha vida. E ao invés de eu buscar um conteúdo mental destrutivo do tipo minha vida acabou, pronto. Quando você determina que a sua vida acabou, você baixa a sua vibração lá para as regiões umbralinas, atraindo para você todo o conteúdo mental daquilo que compõe aquele mundo, aquela dimensão. Ali está aquelas pessoas que acreditam que a vida acabou. E só vão descobrir nas trevas que a vida não acabou. E quando eu digo, não, a minha vida não acabou, pelo contrário, eu vou conseguir superar, eu vou me transformar, eu vou mudar o meu conteúdo mental para que eu sintonize com forças superiores, com o bem, com a prosperidade, com a saúde, com o equilíbrio, pronto. Eu mudando a minha chave mental, eu vou entrar em sintonia com o mundo superior. Não mais com o mundo inferior. Você observa que isto é gerenciamento. É eu aprender a raciocinar. O conteúdo emocional desequilibrado, catastrofista, motivado por um pensamento distorcido, ele tem o poder de destruir a vida de uma pessoa. Mas ao mesmo tempo eu posso gerenciar, eu posso mudar esse conteúdo, eu posso transformar para um outro tipo de vibração mental que ao invés de me levar para baixo, me leva para cima, para sintonia com as forças superiores que foram capazes de superar todos os desafios que para nós ainda são tremendos tabus. Uma outra situação, quando alguém faz a seguinte afirmação: eu não perdoo e, se possível, vou me vingar. Então você observa que essa atitude, ela é altamente destrutiva, porque com essa atitude você vai buscar entrar em ligação com tudo aquilo que há de pior. Ao invés de você elevar-se para um padrão superior, você decai para aquilo que há de pior. Mentalmente, e a nossa mente busca aquilo que há de pior quando existe essa situação do ódio, mágoa, maus sentimentos. Tudo isto faz com que haja uma decadência, aquela afirmação: isso acabou comigo, isso é o meu fim. Isso é o pensamento catastrofista. E este pensamento catastrofista leva a pessoa para os conteúdos mentais mais destrutivos. A raiva, a ansiedade, a tristeza, a culpa, a inveja, a mágoa, o ciúme, a vergonha. Observe que isto é um conteúdo, mas quando eu vou observando o meu comportamento e me reconduzindo para outro padrão, eu vou então
criando afirmações mentais que me conduzem para um outro lado da força. Existe o lado escuro da força e existe o lado luminoso da força. Eu é que tenho que descobrir para qual lado eu vou me encaminhar. Porque se eu não fizer isso e continuar agindo sempre de acordo com minhas perspectivas mentais costumeiras, coisas que eu trago de inúmeras vidas passadas, eu não evoluo. Eu só vou evoluir pela dor. O que é a dor? É o ajuntamento. Quando ajunta uma quantidade enorme de energia negativa no meu perispírito, pelo meu comportamento, pela minha imaginação, aquele conteúdo pesado, desequilibrado, ajuntou. Como isso vai ser limpo? Através da dor. É a doença. É a evolução pela dor. Então eu vivo sempre nessa perspectiva. Ajunto muita coisa negativa. Depois vem a doença, o desequilíbrio, limpa um pouco e me dá mais um fôlego. Aí vou juntando, de repente me desequilibro inteiro e começo a juntar de novo. Uma repetição sistemática de sofrimento, sofrimento e mais sofrimento. Por isso eu preciso ter a capacidade de gerenciar minhas emoções, meus sentimentos, para que eu saia desta necessidade de evoluir apenas pela dor. Porque quando gerencio, eu identifico que aquele sentimento está me trazendo todo aquele conteúdo que me sintoniza com as obsessões espirituais e que, por sua vez, me conduzem para o desequilíbrio, para o sofrimento irracional, eu preciso parar e pensar. Racionalizar. Racionalizar emoções é uma evolução espiritual muito importante. Ter a capacidade de pensar se aquilo que eu estou sentindo deve ser encaminhado daquela forma ou não. Se aquilo que eu estou sentindo está certo ou não. Porque eu tenho o poder de racionalizar minhas emoções. E o catastrofismo é apenas um dos diversos pensamentos distorcidos que nós nos encaminhamos, que nós aceitamos, que nós abrigamos e permitimos que ele nos conduza, ao invés de simplesmente identificar, rejeitar e redirecionar. Na próxima segunda-feira vamos continuar com outros pensamentos distorcidos que dizem respeito ao nosso conteúdo mental. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Obrigado por você estar aqui.